Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é mais uma transmissão do nosso culto online pela Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. O meu nome é Nilson e nós queremos refletir com vocês hoje, pensar com vocês hoje sobre o Salmo de número 121. Abra sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando os versículos que nós vamos tratando. São apenas 8 versículos. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de informar a você que hoje o Brasil está mobilizado em oração e jejum. Existem muitas igrejas hoje, elas estão reunidas online. Essas igrejas estão numa condição de espírito diante de Deus e nós estamos clamando a Deus que tenha misericórdia de nós, que ouça as nossas orações e que afaste de nós essas enfermidades, essa pandemia. E nós também oramos pelos nossos irmãos espalhados pela face da terra, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra. Essa é a oração pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias também. Amém? Salmo de número 121, no versículo 1, na versão NVI, que é a nova versão internacional, diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Este salmo é um salmo que chama a nossa atenção à confiança que nós precisamos ter no Senhor em função das nossas inquietações, das nossas dúvidas, das nossas perguntas, das nossas crises, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. O momento em que o salmista atravessava aqui era o seguinte: ele estava em território hostil, diante de um povo hostil, diante de um povo pagão, diante de um povo incrédulo. E um povo pagão e um povo incrédulo, um povo ímpio, é um povo que não conhece a Deus. Este povo estava fazendo ameaças a ele. Este povo é um povo que persegue, é um povo que procura fazer o mal. Davi coloca este povo em vários salmos que ele descreve como inimigos. O contexto que Davi atravessava era um contexto justamente de aflição, um contexto de agonia, de ansiedade, de preocupações, de aperto no coração, sofrimento. E sofrimento, se nós analisarmos bem, pode ser também um estado de carência, pode ser um estado de necessidade, um estado onde as preocupações e ansiedades tentam nos engolir. E nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso este salmo, ele começa fazendo uma pergunta no versículo de número 1, e eu penso que Davi aqui estava diante dos montes de Sião, olhando a geografia da época, olhando para o horizonte, vendo a grandeza de Deus e automaticamente fazendo uma pergunta. Diante dessa grandeza, eu levanto os meus olhos. Diante desses montes, eu levanto meus olhos e pergunto, de onde me vem o socorro? Pergunta dele. Imediatamente, no versículo de número 2, o Senhor responde. Porque quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente ora a Deus, quando a gente clama a Deus, quando nós estamos em apuros, quando nós estamos passando por lutas, dificuldades, crises, e nós nos colocamos diante de Deus em atitude de contrição e de coração
a gente ora, Deus responde. No versículo 2, o Espírito Santo de Deus conforta o coração do salmista. E ele responde para a alma dele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que Davi está dizendo aqui é: o meu socorro vem do Deus onipotente, o Deus criador, o Deus que tudo pode. Jesus nos orientou sobre as aflições. Jesus nos orientou sobre o que iríamos passar. Quando ele diz lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo para nós é: olha, eu sei pelo que vocês estão passando. Eu imagino que vocês estejam agora sofrendo por esta situação de enfermidade. Nós podemos até pensar que o Senhor se esqueceu de nós e que o Senhor está alheio às nossas lutas, à nossa dor. Não, o Senhor é um Deus presente, um Deus que não se ausenta, o Deus onipotente, o Deus que tudo pode e que nós precisamos depositar a nossa confiança. A intenção do Salmo é revelar ao nosso coração a nossa total dependência de Deus, clamar a Deus, entender que não há segurança no homem. Lembra de Jeremias capítulo 17? Maldito o homem que confia no homem e que deposita no braço mortal a sua confiança. O que Jeremias está nos informando é que nós não devemos depositar a nossa confiança em homens. Nós não devemos confiar em nós, no nosso braço. Nós somos pessoas que são dependentes da graça de Deus. Nós devemos confiar tão somente em Deus. Somente Deus é o nosso socorro. Somente Deus é o nosso refúgio. Somente em Deus podemos nos sentir amparados. E a pergunta que nós vamos fazer aqui durante a nossa reflexão para esse salmo é justamente o que Davi perguntou: de onde me vem o socorro? O salmo vai nos responder, vai trazer à nossa memória as palavras do Senhor. No versículo 3 e versículo 4, em segundo lugar aqui, o salmista, ele assim diz, que Deus não permitirá que venhamos a tropeçar. O seu protetor se manterá alerta. O protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. E nós precisamos compreender e entender que Deus não dorme. Deus é um Deus 24 horas por dia. Deus sequer cochila. Deus está sempre alerta. Ele nunca desconhece a nossa condição. Ele sabe pelo que nós estamos passando. Ele nunca está indiferente às nossas lutas. Deus é incansável, Deus não se cansa. Isto se confirma pelas bênçãos que temos recebido da parte de Deus ao longo da nossa vida, principalmente pelas suas promessas confiadas, confirmadas em nossas vidas. Em terceiro lugar, nós podemos entender e compreender que Deus é o nosso socorro porque Ele está sempre ao nosso lado. Vejamos o que o versículo 5 e 6 nos informa. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. A certeza que nós precisamos ter é que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor faz morada em nós. O Senhor faz habitação em nós a partir do momento que cremos na sua palavra, que cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vem fazer morada em nós. A questão do que o salmista se refere no versículo 6, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite, é uma questão que nós normalmente nos perguntamos. Por que o salmista está expondo aqui a questão do sol? É porque
durante o dia pode ser que eu fique exposto ao sol e, de fato, eu me firo, eu tenho que tomar os meus cuidados. Essa é a minha parte no processo, é a responsabilidade cristã. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas eu preciso também fazer a minha parte. E se eu ficar exposto ao sol das 10 às 15 horas da tarde, que é o horário de pico do sol, provavelmente eu vou me ferir. Agora, nem de noite a lua é uma questão que é intrigante para nós. Como pode a lua nos ferir? Como pode a lua nos molestar, como diz o texto? Eu não entendia isso direito, eu fui pesquisar. Existiam e existem pessoas consideradas lunáticas. Traduzindo para os termos atuais, são os epilépticos. Pessoas estas que sofriam e que sofrem de epilepsia. Na época não se sabia, não se tinha o diagnóstico, não se sabia o nome, não se enquadrava o nome epilepsia. Então a característica que normalmente apontava essas pessoas na época era a convulsão. Na época acreditava-se que devido à fase da lua crescente, segundo eles, essa lua influenciava a mente e o sistema nervoso humano dessas pessoas, e isso era motivo de temor na vida de muitos homens, na vida de muitas pessoas. Por isso, no versículo 6, na segunda parte, o salmista faz menção e informa sobre um possível mal provocado pela lua. Já no Novo Testamento, há algumas referências desses lunáticos curados por Jesus, com um diagnóstico mais apurado pela medicina já nessa época. Mateus capítulo 4, versículo 24, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. É o que diz o versículo. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E ele os curou. Mateus capítulo 17, versículo 15, o Senhor, assim nos informa o texto, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Era um pedido de um homem que tinha um filho doente. E ele informa que ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Então nós temos aqui relatos no Novo Testamento que já nos informam sobre essas doenças. Charles Spurgeon, um teólogo do século XVIII, analisando esses textos que nós acabamos de dizer, ele concluiu que os temores supersticiosos são removidos e certezas sagradas são fornecidas. Tudo está sob a mão poderosa de Deus. Tanto é que Jesus aqui os curou. Diante de toda e qualquer enfermidade, a palavra de Deus vem nos informar e afirmar, e isso é para nós hoje. Observe o que o versículo 5 diz. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. Por isso não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Lembra-se lá do versículo 13 e 10 de Isaías 41? Quando a palavra do Senhor nos convida a não temer, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor está por nós. O Senhor é por nós. Portanto, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus onipresente. Deus é Espírito. Deus se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está presente em meio a nós pelo Espírito Santo de Deus. Ele está em nós, o Espírito Santo de Deus. E nós somos o templo do Espírito Santo. Em quarto lugar, Deus pode ser meu socorro porque Ele é o Deus da proteção, o Deus do cuidado e também o Deus da providência. No versículo 7, assim o texto nos informa. Salmo 121, versículo 7. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Jesus nos ensinou a orarmos a oração do Pai Nosso, onde a gente dizia e diz, livra-nos do mal. Lá no versículo 8, nós precisamos
ter convicção, muita certeza desse versículo, onde diz aqui, Salmo 121, versículo 8, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Muitas pessoas leem o Salmo 121 quando saem de viagem, pensando que é tão somente um salmo que garante a nossa saída e a nossa entrada, ou seja, que o Senhor está presente tão somente no percurso da viagem. Não, é mais que isso. O Senhor é um Deus 24 horas por dia. Quantas vezes nós saímos de casa? Quantas vezes nós atravessamos ruas e avenidas? A proteção do Senhor é 24 horas por dia. O que Deus está afirmando aqui é que Ele é quem garante a nossa saída e a nossa entrada. Louvado seja o nosso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Hoje a gente passa a compreender melhor essa palavra, porque a gente percebe o cuidado de Deus para conosco, que garante a nossa saída e a nossa entrada. Quantos livramentos o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Deus é quem proporciona livramento. Deus é quem proporciona segurança. E é isso que o Salmo nos chama a atenção para que a gente possa compreender, entender e confiar de fato. Deus é que nos proporciona proteção nas nossas saídas, nas nossas entradas. Deus é o nosso Senhor, o nosso protetor, o Altíssimo, o Soberano, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E nós precisamos entender que a proteção do Senhor não cessa na nossa chegada. Ela permanece, porque Deus é um Deus 24 horas por dia. Vamos fazer uma revisão aqui, para a gente compreender e ressignificar, relembrar o que a gente falou aqui. A aplicação dessa palavra. Vamos relembrar os pontos. No versículo 2, nós lemos que Deus é onipotente. Deus tudo pode. Nos versículos 3 e 4, nós lemos que Deus é onisciente. Deus tudo sabe. Deus tudo sente. Deus tudo vê. Deus tudo escuta. Nos versículos 5 e 6, nós lemos que Deus é onipresente. Ou seja, Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nos versículos 7 e 8, nós lemos que Deus é o Deus da proteção, o Deus do cuidado, o Deus 24 horas por dia. Para a gente concluir aqui, respondendo a nossa pergunta, de onde me virá o socorro? Pode ser que nós estejamos fazendo essa pergunta hoje diante das circunstâncias, diante desse momento difícil que nós estamos atravessando. Pode ser que o nosso coração esteja instável, pode ser que a gente oscile muito durante o dia, pode ser que a gente suba, pode ser que a gente desça. Isso é normal na vida de um crente, mas nós precisamos ter uma confiança aqui e estabilizar, atingir o ponto de equilíbrio e responder essa pergunta com convicção. De onde me virá o socorro? Quando a gente pensa no amanhã, principalmente, podemos afirmar que a nossa proteção vem do Senhor. O Senhor é quem nos protege de todo o mal. O Senhor protege a nossa alma. O Senhor protege a nossa vida. Quando? Olha só o que o versículo 8 nos informa lá no finalzinho. Sempre. Ou seja, tanto a nossa saída quanto a nossa chegada. No versículo 8, o versículo 8 ele responde uma pergunta muito importante para aqueles que ainda estão inseguros e precisam tomar uma decisão hoje sobre confiar ou não no Senhor. Se eu aceitar a Jesus em meu coração hoje, aqui, não me interessa onde você esteja, a hora é agora. Quando a proteção do Senhor começa a acontecer em minha vida. E o versículo número 8, ele nos informa. Ele responde dizendo, desde agora, a partir de uma decisão pessoal, eu passo a desfrutar desse privilégio. E o que é necessário? O que eu preciso fazer?
Apenas creia, é o que Jesus disse. Apenas creia. Creia no Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você neste momento agora. Eu gostaria de clamar a Deus que venha em nosso socorro, que sustente as nossas vidas, que tenha misericórdia de nós, que nos ensine, ó Deus, a depender mais do Senhor. Lembra de Mateus capítulo 6, no versículo 33? A orientação do Senhor Jesus é: busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Este não é o momento para nós nos preocuparmos com coisas. E coisas ali naquele contexto do capítulo 6, nos versículos de 25 a 33, são comida, bebida e vestuário. Não são preocupações legítimas. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida, com a nossa alma. E nós precisamos resolver a nossa vida em vida. Para isso nós temos um tempo, para isso nós passamos por uma quantidade de anos aqui nessa terra. É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer de nós. Que a gente deposite a nossa confiança nele e que a gente viva melhor a cada dia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor, queremos entregar todo o nosso ser ao Senhor, queremos confiar na sua palavra. Nos ajuda, Deus. Nós aqui hoje, ó Deus, queremos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. Queremos, ó Deus, renovar a nossa aliança com o Senhor. Ó Deus, vem, Senhor, vem ao nosso encontro, vem ao nosso auxílio. Proporciona, ó Deus, refrigério em nós. Tira de nós as preocupações, as ansiedades, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Pai, para que a gente possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Essa é a nossa oração, Deus. Agradecidos por mais um dia. Agradecidos por essa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Fiquem com Deus e na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebam a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, não somente hoje, mas sempre. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.